Deus abençoe sua vida, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Bom, o Evangelho é uma coisa linda. O Evangelho é o que há de melhor no mundo. O Evangelho é a fonte da vida. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é o caminho para transformar uma sociedade, transformar um casamento, transformar um coração, transformar homens em melhores pais, melhores maridos, transformar jovens em melhores filhos, melhores cidadãos. E o Evangelho é algo pelo que nós devemos nos orgulhar. O apóstolo Paulo nos ensina bem isso. Em Romanos capítulo 1:16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Do que o mundo precisa, do que nós precisamos, do que a sociedade precisa, transformação. De onde vem essa transformação? Do Evangelho. É o Evangelho que vai transformar a nossa sociedade. E o Evangelho, ele trabalha não somente a educação que precisamos ter para convivermos como seres sociais, mas o Evangelho nos transforma para algo muito mais além. O Evangelho nos prepara para a eternidade. Aleluia! Porque do Evangelho sai a mensagem de salvação, do Evangelho sai a mensagem do perdão, da redenção. O Evangelho do Senhor Jesus resolve o problema que nós já nascemos com ele, que é o problema do pecado como herança de Adão e Eva. Então esse é o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que nos mostra que estamos no tempo aceitável do Senhor. Abrace esse Evangelho, abrace essa palavra, faça dela a tua fonte de vida, teu pão diário, a água que sacia a sua sede, porque por esse Evangelho um homem deu a vida, Jesus deu a vida. Por esse Evangelho, por essa mensagem, os apóstolos deram suas vidas, foram decapitados, foram mortos. Por esse Evangelho, ao longo da história, homens e mulheres abriram mão da própria vida, se expunham ao fogo, à espada, à perseguição, à humilhação por causa desse Evangelho. Portanto, eles estão nesse momento esperando a hora de serem coroados, honrados pela bravura, honrados pela perseverança, pela convicção de fé que tiveram no Senhor, de não se envergonhar de Jesus diante das adversidades. Além dos apóstolos que a Bíblia menciona lá em Atos, tivemos ao longo da história nomes maravilhosos de homens que se entregaram por causa desse Evangelho, fizeram a parte deles, marcaram o caminho, fizeram a picada, no interior. O caçador faz picada, ele passa com facão fazendo marcas nas árvores para fazer um caminho de volta, para saber como trilhar de volta ou alguém trilhar atrás. Esses homens fizeram isso, eles fizeram picadas, eles fizeram marcas, Um desses homens, chamado Sadhu Sundar Singh, a história deu até o nome dele de apóstolo dos pés sangrentos. Pregava o Evangelho na Indonésia, em tempo em que a neve e o gelo era forte, ele andava a pé e terminava que estragando as sandálias, e ele andava descalço, feria os pés e ficava as manchas do sangue na neve, no gelo, E aí assim é que as pessoas encontravam ele, porque ele viveu a vida pregando o Evangelho. Grandes vultos da história entregaram a vida por causa desse Evangelho. John Hus, Jerônimo Savonarola, Lutero, os grandes reformadores, Calvino, Armínio e tantos outros que marcaram a teologia, marcaram essas fases da história da igreja cristã. Aí nós tivemos os avivalistas, John Wesley na Inglaterra, que foi um tição tirado do fogo. Nós temos D.L. Moody, nós temos
de tantos homens que incendiaram o mundo com o poder de Deus, queria lembrar de alguns aqui: Jonathan Edwards, David Brainerd, nós tivemos Jonathan Goforth, nós tivemos John Karen, nós tivemos Hudson Taylor, quem mais, meu Deus? Charles Finney, homens que marcaram a história. Depois nós nos aproximamos mais aqui do século XX e nós temos os vultos dos avivamentos, né? Eva Robert em Gales, história do avivamento de Gales. O evangelho entrou na vida do povo no período de 3 anos, 100 mil almas se converteram ao Senhor Jesus. Uma das histórias mais lindas de como o impacto do evangelho pode mudar um povo, uma geração. Smith Wigglesworth, o homem que Deus levantou com o poder do evangelho, e na sua história ele visitou 16 velórios e foram 16 ressurreições. E aí vamos nos aproximando, temos o avivamento da Rua Azusa, William Seymour, Bethlehem, homens que arderam pelo avivamento, pelo evangelho, e foram instrumentos de Deus para o evangelho chegar com a força que chegou até hoje, até nós hoje, né? Então, e assim, grandes nomes que estão passando e outros ainda permanecem, e a gente vê a força do evangelho. O rei Harbonk, que partiu para o Senhor um tempo desse atrás, um evangelista alemão, que fez um grande trabalho na África, e temos o registro de pessoas que assinaram no papel, que se converteram nas cruzadas desse homem. 73 milhões de pessoas se convertendo ao evangelho. Existe uma igreja na Nigéria chamada Cristo Redentor, que só em Lagos, Nigéria, tem 5 milhões de pessoas, né? Só na Nigéria tem 5 milhões de pessoas. Eles se reúnem em Lagos uma vez por mês, 3 milhões de pessoas para fazer uma vigília para o Senhor. O evangelho está incendiando o mundo. A China está sendo alcançada pelo evangelho no subterrâneo, porque é proibido o evangelho lá, e as pessoas estão correndo atrás de Jesus e seguindo Jesus, cultuando em lugares escondidos, porque o comunismo não dá liberdade para o povo seguir a Cristo, né? A América Latina está se incendiando pelo avivamento. O Brasil está dando sinais da força do evangelho. Força do evangelho na mudança de pessoas, transformação de vidas, de jovens que, olhando pela lógica, poderiam estar curtindo a vida na bebedeira, nas drogas, e eles estão enchendo estádios, igrejas, buscando a Deus. Só um poder sobrenatural faz isso, que é o poder do evangelho, né? Mudando o quadro da política, mudando o quadro da sociedade. O evangelho é o poder de Deus. Eu abraço esse evangelho, eu abraço essa palavra. Um dia esse evangelho me alcançou, e esse evangelho chegou na minha vida e mudou meus sonhos, meus desejos, minhas vontades, me fez enxergar um mundo que eu não conhecia, que é o mundo de Deus, do reino de Deus. Eu quero motivar você a ser vibrante nessa palavra. Quero motivar você que ainda não conhece a palavra, mergulhe, seja curioso, procure saber o que Deus pensa a respeito de você. No evangelho você vai entender, você vai receber a mensagem. Jesus fala assim, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É impossível você se inclinar e começar a meditar nas escrituras com o propósito de conhecer Deus e não enxergar Jesus. É impossível. Quero motivar você a abraçar o evangelho. Você que já é evangélico, se intensifique, aprimore o seu amor por Jesus. E você que ainda não é, eu diria, está perdendo tempo. Venha, se entregue ao evangelho, entre nesse caminho. Você vai descobrir a vida. Você vai descobrir
o sabor da vida, a alegria permanente, não momentânea. A diferença do cristão para o que não é cristão é que a pessoa que não é cristão, ela é triste com momentos de felicidade e alegria. O cristão é alegre com momentos de tristeza. A tristeza às vezes bate na nossa porta, mas como nós já somos essencialmente felizes porque temos Jesus e a alegria do Espírito Santo está dentro de nós, vencemos as tristezas, passamos pelas fases. E eu quero chamar você para essa realidade. Deus te abençoe com essa palavra e que você se anime e ame o Evangelho, a Boa Nova, que essencialmente é a pessoa do Senhor Jesus. Ame mais do que a sua própria vida e você vai ser muito feliz.